Hoje o apresentador, Mário, está usando uma blusa bege, rosto redondo, barba por fazer, fisionomia oriental, cabelos grisalhos. O fundo estampa a capa da atividade de lazer do entrevistado. Uma pessoa saltando de paraquedas numa cadeira de rodas num céu azul com poucas nuvens. Agora com vocês, Augusto Sérgio Toledo. Eu sou um senhor de 57 anos, 1,70 m, mas estou sentado numa cadeira de rodas, de camisa social azul, sem gravata, que acabou meu expediente agora, no escritório. Eu tenho a pele branca, barba e bigode, a barba já com algumas partes grisalhas, e cabelo castanho, curto. Basicamente é isso. Muito bem. Como você vê, Guto, eu estou colocando ao fundo a capa do seu vídeo comigo, da entrevista, é lógico. Mas é claro que você vai comentar sobre isso depois. Só queria que você começasse a responder a primeira questão. A partir de quando você se tornou um esportista? Na verdade, desde criança, sempre fui esportista. Meu pai, finado pai, que já partiu desse plano há mais de 30 anos, ele era paraquedista. Então, eu cresci, né, nessa área de voo, né, de salto de paraquedas, em área de salto, no Campo dos Amarais, aqui em Campinas, né? Então, desde pequenininho, eu tomei gosto. Apesar que papai nunca deixou eu praticar o esporte, tá? Então, apesar de crescer nesse ambiente de esporte, aerodesportismo, né, o paraquedas, etc., eu fui saltar somente quando eu fiz 18 anos de vida, né, de idade, escondido do meu pai. Tá Então, somente brincando? com a minha maioridade eu fiz paraquedismo, né? Daí eu casei, vieram os filhos, e a situação econômica não me permitiu, eu parei de saltar, e só na faculdade que eu retomei a minha paixão, mas através do voo livre, do Certo. parapente. Mas para você ter a liberação de saltar de paraquedas, você já deveria ter uma licença, não teria? Não, Como é então, que você conseguiu esconder do seu pai? não, eu fiz o curso quando eu fiz 18 anos de idade. Daí eu não precisaria mais da licença, da autorização dele. Daí eu fiz o Tá. curso de paraquedista naquela época lá, os primeiros saltos, inclusive, eram enganchados ainda na fuselagem do avião, enfim. Hoje já Uhum. mudou totalmente isso. Desde o primeiro salto, você já comanda o seu paraquedas. Então, eu fiz o curso, né, Aham. de PQD, iniciei, então eu tirei a autorização, fiz o curso regular de paraquedismo. E depois, eu acredito, eu não me lembro bem, mas eu só fui falar para o meu pai que eu estava voando quando eu estava voando de parapente, quando eu fiz o curso de parapente. Só que Sim. logo em seguida eu perdi. Eu perdi meu pai com 24 anos de idade, Ah, quando eu estava na faculdade, no meu último ano de faculdade. Então, uhum. acredito que se eu falei com ele, foi bem ao passant, né? Porque ele sempre foi contra, que naquela época era um pouco. Os aerodesportistas eram um pouco corajosos, porque ele saltava de T10, né? Que é um paraquedas redondo. Você sabe onde Sim. você salta, você não sabe onde você vai pousar. É um pouco complicado. Uau. Hoje os paraquedas são bastante dirigíveis, você tem total dirigibilidade do equipamento, né? Então Sim. mudou bastante. Então, e como meu pai teve alguns problemas de fraturar a perna, de pousar forte, ele sempre não deixou eu praticar o esporte naquela época. E daí eu acabei fazendo escondido, e daí ele faleceu quando eu tinha 24 anos de idade, e aí eu caí de cabeça nesse universo aí de. Tecnicamente, é necessário um preparo físico para tal atividade?
Para o paraquedas, sim. Hum, Qualquer atividade física, qualquer atividade esportiva, eu entendo que nós precisamos ter um condicionamento físico, uhum, tá? Não, isso não significa que você não precisa, você tem que não ter nenhuma deficiência, tá? uhum, Para você ter uma ideia, eu uhum, solei em 1993, eu solei de parapente, que é o voo livre, tá? uhum, Que não tem nada a ver com paraquedismo, tá ok? uhum. Em 2003, 10 anos após eu iniciar essa minha vida aerodesportista, com o parapente, com o voo livre, eu sofri um acidente em 2003. Ou seja, essa a atividade no parapente já vinha antes do Já tinha acidente, antes. Tanto é certo? que a minha deficiência é adquirida. E eu Uhum, adquiri através do voo livre. Em uhum, 2003, num voo de parapente, uhum, mal sucedido, por um erro meu, que eu insisti numa condição que não era indicada para realizar o voo, uhum, mas aquela coisa, 10 anos já eu voava, e aquela confiança, né, uhum. acaba sugestionando a Ultrapassando gente a aquele cometer limite erros. da segurança, é isso, né? É, Exato. Então, eu fui numa condição que não era indicada e uhum, sofri um acidente, peguei uma árvore, caí de 30 metros, tive uma lesão medular de T12, tá? Que uhum, daí eu ganhei a cadeira de rodas, e uhum, me tornei paraplégico, uma lesão de T12, apesar que eu tenho algum movimento de perna, tá? sim. Mas, voltando à sua pergunta, depois com a minha lesão, né, só para poder fazer uma cronologia da minha história, Sim. eu parei de voar momentaneamente e sempre eu fui ativo, sempre gostei de natação, eu sempre pratiquei esportes, Uhum. ok? Então, eu senti aquela necessidade e sofri todas aquelas fases, né, Sim. da deficiência adquirida através de um trauma. Então, Aham. você tem a negação, tem todas aquelas 7 fases, né? E Uhum. comigo não foi diferente. Mas como eu sou meio pilhado, eu sempre fui muito ativo, eu senti uma necessidade de voltar ao esporte. E foi Uhum. através de uma a entidade que eu fundei em 2005. Eu Uhum. sofri a minha lesão em 2003, 1 ano e 2 meses eu fui para o Sara Kubitschek, sou paciente do Sara, né, em Brasília, e em 2005, com menos de 2 anos da minha lesão, eu fundei o GAADIM, que é Grupo de Ajuda dos Amigos com Deficiência de Indaiatuba, Uhum. cujo projeto piloto era o basquete em cadeira de rodas. Então, através de projetos esportivos, né, basquete em cadeira de rodas, natação, eu nadei competitivo, mas depois que eu nadei com o Daniel, eu fiquei frustrado e eu aposentei da Também natação. você quer o quê, né? A Aí. minha classificação na natação era S5, a mesma que a dele na época. É. E eu vi que não dava, eu não ia nunca conseguir pegar um pódio. E daí eu parei com a natação. Mas brincadeiras à parte, assim, a associação desenvolveu vários projetos. Até dança de salão nós fizemos, entendeu? Hum. E hoje eu não faço mais parte da associação, eu continuo ainda parceiro da associação, auxiliando, principalmente como consultor na parte legal, né? Que eu sou advogado, mas eles continuam atuando forte e bacana que eles desenvolveram, eles cresceram e hoje eles têm atividade com projetos na área infantil, não só mais competitivo, né? Então, basquete, cadeira de rodas, vários projetos, natação, e não só na competição, mas os meninos lá estão no Campeonato Brasileiro de Basquete, etc, etc. E eu Uhum. fiquei 5 anos me dedicando exclusivamente para o Gadim, mas sempre com aquela ótica de voltar a voar. E com a ajuda de amigos, teve amigos instrutores, né, de parapente, que simulava
a minha mobilidade dos membros inferiores e para decolar, etc. E eu fiz esse processo de readaptação e voltei a voar. Como eu voltei a estaca zero, eu fiz o curso, inicialmente o pessoal pegava um de cada lado, me jogava do morro, eu decolava e pousava, né, onde a gente conseguia, porque era voo livre. O voo livre é diferente do motor que eu faço hoje. Uhum. No voo livre, o pessoal me jogava do morro, né? Então a gente até brinca que para jogar o cadeirante faz fila, mas para ir buscar lá embaixo, ninguém queria ir buscar o cadeirante lá embaixo. Porque eu voltei no morrinho, né? O morrinho de instrução, que a gente chama, que é um morrinho de 50 metros, e daí eu fui para o voo de cross. Então, no voo livre é diferente, você decola, você voa necessariamente em térmicas, no horário termal, que é no horário a partir das 11 horas da manhã até 4 horas da tarde, que é um voo mais técnico, que tem maior risco e tudo mais. E daí eu senti a necessidade de desenvolver alguma coisa, porque nesse voo eu acabei pousando uma vez do lado do pouso oficial em Andradas, tá? Andradas em Minas, né? Divisa Minas de São Paulo, e veio um local correndo. Você se machucou, você machucou. Falou, não, tranquilo, eu sou cadeirante, né? Paraplégico e tal. Falou, não, cara, que aí é ninho de cascavel. Porque eu pousava sentado com uma selete. A selete é uma cadeirinha, né, que a gente chama, do voo. E depois disso eu senti a necessidade de desenvolver uma cadeirinha. Então eu fiz um traiquinho, uma cadeirinha, mais ou menos uma cadeira de basquete, mas a roda dianteira é mais próxima da cadeira de tênis. E a rodinha dianteira eu joguei mais para frente, aumentei um pouco o eixo das rodas traseiras e fiz um traiquinho. Então eu já não precisava de duas pessoas para me jogar do morro. Eu precisava só de uma pessoa de me empurrar. Eu pousava, eu conseguia ter uma certa mobilidade com a cadeira, pelo menos para sair do local, para formigueiro, essas coisas, né? Então eu fui me adaptando. E Agora, não, continue. Depois de 2008, eu voltei a voar, depois de 5 anos da minha lesão. Em 2010, eu fui para o motor, que é o paramotor, né? Que eu digo que são esportes distintos. O parapente é mais ou menos a foto que você colocou aí atrás, é a foto de um parapente, que é o paraglider, né? Um chama o paraglider, que é do inglês, ou o parapente, que é do francês. E é uma asa, né? É uma vela, apesar que tem gente que fala que vela é do mar, né? Seria vertical. Mas a cultura no nosso esporte chama também de vela. Ou uma vela, uma asa, o parapente, né? Você voa tanto de livre como de motor. Mas hoje existem velas específicas para cada esporte. O parapente é uma vela específica, tá? E o paramotor é outra vela específica. O paramotor, o voo, ambos voam. Só que você necessita saltar de um morro, porque você não tem empuxo. Você já tem que sair numa certa altitude e daí pegar térmicas, que são bolsas de ar quente que se deslocam do chão e sobem aonde faz a formação de nuvens, etc. Então você enrosca, como a gente chama, enrosca nessas térmicas e ganha altitude. O paramotor é um conjunto motopropulsor, que é constituído do velame, né, que é a asa, o parapente, mais o paramotor, que não sei se você já viu aquela gaiola que parece um ventilador, que o pessoal coloca nas costas com o parapente. O paramotor, o motor, simplesmente ele serve para dar um empuxo. Você dá motor e você decola do chão. Então, a gente fala que a sustentação, que é tão vital para o voo, né, é uma flor colhida no jardim da velocidade. Então, para você entrar em voo, você precisa de ter velocidade. E o motor te dá exatamente isso, te dá um impulso para você sair correndo e decolar. No meu caso, é o paratrike, que é a vela, o velame, o parapente, ou paraglider, como você queira chamar, o motor com aquela gaiola e um carrinho, é um trike, 3 rodinhas, ok?
Uhum. E, no meu caso, a única adaptação que eu faço para a pessoa que não tem deficiência, apesar que essa frase, para mim, não existe, porque eu acredito que todas as pessoas possuem alguma deficiência, umas mais aparentes do que as outras, né? Uhum. Mas, enfim, a pessoa com nenhuma deficiência voa como eu. A única adaptação que eu faço é fixar o meu pé no estribo do apoio da rodinha dianteira, entendeu? Para o meu pé não cair, como uma certa vez caiu, num pouso que desconectaram para poder sair a passageira. Eu pousei, a passageira foi que ela não estava passando bem, a gente descobriu que depois ela estava grávida, enfim, isso é uma outra longa história. E o pessoal, na ânsia de tirar a passageira, desconectou o meu pé. E como a selete, a cadeirinha da passageira vai na frente, eu acabei não tendo visibilidade do meu pé. E eu fui taxiar o meu equipamento, meu pé caiu e quebrou tíbia, fíbula, maléolo. Eita, beleza. Mas foi por um erro da equipe do staff que tirou. Entendeu? E era um outro Aham. equipamento menor e tudo mais. Tá? Uhum. Porque assim, o esporte, o para-trike, é extremamente seguro, tá? Desde que você respeite as condições meteorológicas, tá? As condições de voo, né? As condições do equipamento, etc, etc. Então, Uhum. hoje, como eu faço voo duplo de instrução, né? Voltando, eu voltei a voar em 2008 de parapente. Em 2010, eu fui para o motor, conheci o paratrike. Quando eu andava, eu voei de paramotor, mas eu nunca me dei bem, porque naquela época a tecnologia ainda não estava tão avançada quanto é hoje. E o motor pesava muito, era 40 quilos nas costas. Para correr, eu sempre tropicava, quebrava a hélice, etc, etc. Então, eu nunca gostei do motor. Eu gostava daquele voo silencioso. Mas a Uhum. tecnologia evoluiu tanto que hoje o para-trike, né, o paramotor, ele é super silencioso, utiliza-se capacete com abafador, com Bluetooth, que você possibilita se comunicar com o seu passageiro, como a gente está conversando aqui, entendeu? E é Uhum. extremamente seguro. E eu voltei a voar em 2010 com o paratrike, né, solo. Em 2012 eu comecei a fazer o duplo. Eu fiz todos os cursos novamente. Hoje eu sou um instrutor de paratrike, né, com especialidade em voo duplo, tá ok? Uhum. Então eu faço voo duplo de instrução. Os alunos que entram para fazer o curso de paramotor ou paratrike, o primeiro voo é comigo, que eu levo a pessoa às alturas e passo o comando, enfim, e faço todo um trabalho de técnica para passar todas as aulas, né, para poder qualificar, capacitar esse aluno a pilotar um paramotor ou um paratrike. Certo. E quais são os erros identificados aqui na capa que eu coloquei e que eu elaborei pela inteligência artificial? Ah, ok. Então, na verdade, você está na frente da imagem do piloto. Certo. Acredito que pela postura não seja eu o piloto, né? Como você mesmo falou, eu acho que foi uma inteligência artificial que elaborou, né? Aham. O piloto, eu estou vendo, ele não está conectado à vela, tá? A vela está numa posição totalmente contrária à posição do piloto. Então, ele poderia estar entrando em twister, né? Que a gente chama, ele está twistando a vela, tá? Mas é uma vela de livre, não é uma vela de motor, pelo que eu estou vendo aqui, Uhum. enfim, e a pessoa está conectada num carrinho de esqui, na verdade, tá? Ah, Que é possível, né? É uma coisa que eu já fiz, que é muito bacana, você uhum. esquiar, um esqui adaptado, né? É bem bacana, né? Então, os pontos que eu analisei é isso. Pelo que eu estou podendo verificar aqui a imagem atrás de você, é uma pessoa, é isso, ela está fixada num carrinho de esqui, né? Totalmente fora do contexto da vela. Então, é uma imagem bem futurista, né? Bem, que não Eu representa consigo, nada a realidade. então, eu consigo elaborar essas coisas assim, Bacana. muito boa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, aperte no sininho para receber novos vídeos e compartilhe com seus amigos.